E é interessante, então, assim, que a gente essa primeira etapa, né? Na verdade, essa é a profundidade de Heráclito, né? E essa é basicamente, a gente poderia até dizer que ele elaborou praticamente uma metafísica aqui, uma ontologia, um estudo do ser, sobre o que são as coisas e como as coisas funcionam, né? Então, para Heráclito, tudo isso que a gente acabou de falar, a questão de tudo ser fogo, tudo ser uma unidade múltipla, e a questão da importância da tensão dos opostos, tudo isso explica a realidade do ser. E não o bastante, né? A partir dessa ontologia, dessa metafísica, vamos dizer assim, de Heráclito, desse estudo do ser de Heráclito, que a gente poderia, inclusive, e é o que Heráclito faz, derivar uma ética. Não uma ética no sentido que Aristóteles vai tratar, né? Porque a palavra ética em si nessa época ainda nem existe. Mas, vamos dizer assim, ele meio que desenvolveu um pouco o que poderia ser chamado de ética, né? Então, a partir dessa filosofia, Heráclito vai criar uma ética. Como funcionaria essa ética? Né? Como que é o entendimento de Heráclito acerca da ética? E com as ressalvas, é claro, de que ele não produziu propriamente uma ética, tá? Eu estou extrapolando o termo aqui para melhorar o entendimento, certo? Mas o que Heráclito vai dizer? Olha, todas as coisas são unas, certo? E para ele, uma coisa que eu esqueci de dizer, mas que é fundamental também, existe uma razão universal, que é o próprio Uno, que corresponderia, por exemplo, à figura de Deus, que harmoniza todas as diferenças. Ou seja, embora exista a diferença entre eu e o livro, entre eu e o caderno, entre eu e o papel, entre eu e a mesa, entre a madeira, todas essas diferenças, elas são harmonizadas por uma razão universal, que é Deus, para que todas essas diferenças entre essas coisas se harmonizem em uma singularidade que é o uno, que é o um. E essa razão universal, ela determina a mudança de acordo com para manter essa unidade, ou seja, as coisas mudam para sempre em direção nessa harmonia. Né? Então, a natureza, o cosmo, as coisas, elas sempre estão mudando para ir em direção à unidade. Né? Todas as coisas tendem, por fim, à unidade, né? Ou seja, à harmonização de Deus entre as diferenças para uma singularidade una. E aí que Heráclito ele vai dizer o seguinte: para Deus todas as coisas são justas e boas e certas, mas os homens acham algumas coisas erradas e algumas coisas certas. Por exemplo, a morte, por exemplo, é tido como algo ruim para o homem, né? A morte, ela encerra a vida humana. E ela é tida na sociedade culturalmente como algo ruim para Heráclito, certo? Só que Heráclito ele vai dizer o seguinte: quando o homem diz que algo é ruim, ele está impondo a sua própria visão de mundo. Né? Mas para Deus, que enxerga todas as coisas, a morte do homem ela é só um processo importante para um bem maior, vamos dizer assim, né? Para harmonizar a singularidade das coisas. Porque o homem, assim como todos os outros objetos para Heráclito, ele é uma centelha dessa razão universal. Ele é um aspecto do uno, certo? Só que, a partir da liberdade do homem, ele pode tanto escolher se distanciar, né, e nesse sentido se reconhecer como algo diferente do uno, ou ele pode se reconhecer como uno e buscar viver conforme a harmonia do uno. E na medida em que ele vive sem se reconhecer e sem buscar a harmonia com a unidade das coisas, o homem ele é mau nesse sentido, porque o homem ele discorda, ele destoa, ele quebra a harmonia da razão universal de Deus nesse sentido. Então o homem ele meio que é um egoísmo do homem, né? Ele quer ser contrário à harmonia universal das coisas.
E aí que se constituiria o mal propriamente na filosofia de Heráclito. Então, o bem para Heráclito, a finalidade do homem, né, o bem, é buscar se reconhecer e viver conforme a harmonia da unidade das coisas, da harmonia do uno, né, do um. Ou seja, todas as coisas devem se unir e agir conforme uma harmonia. É por isso que, por exemplo, matar seria errado. Matar é eu me sobrepor, né? Eu sobrepor a minha centelha da razão universal para justamente destruir algum outro aspecto do Uno, certo? Eu não ajo. Você percebe que quando eu mato alguém, eu desprezo a harmonia da unidade das coisas, certo? Eu desprezo essa harmonia. Então é aí que surge o mal. É por isso que Heráclito diz que para Deus todas as coisas são justas e boas e certas. Mas os homens, eles, nas medidas em que eles querem ser mais do que outros, eles querem quebrar essa harmonia em benefício próprio, né, no egoísmo, eles, por fim, acabam criando, vamos dizer assim, entre aspas, o mal, né? Eles fazem o mal. Então, o mal seria nada mais do que o homem quando quebra essa harmonia da razão universal de Deus, né? Ou seja, quando ele quebra a harmonia que existe entre todas as coisas, entre todos os seres humanos, entre toda a razão do mundo em si, né? Então, por exemplo, e aí nesse sentido é que Heráclito ele vai dizer que todas as coisas elas têm uma interdependência, né? Porque todas as coisas são harmônicas entre si. Então, por exemplo, o homem ele depende de muitas coisas para existir. Ele depende do ar, ele depende da comida para comer, ele depende da bebida, ele depende da luz, ele depende dos pais dele, ele depende da cultura. Ou seja, Heráclito ele vai dizer que no sentido em que todas as coisas são uma unidade, todas as coisas são interdependentes. E sendo todas as coisas interdependentes, quando eu quebro, quando eu quero quebrar essa harmonia existente entre as coisas, eu crio o mal, né? Eu me distancio da unidade, né? É como se eu queresse ser algo fora da unidade, né? Eu quisesse me distanciar da unidade. Ou seja, na medida em que eu me distancio da unidade com as coisas, com a harmonia das coisas, eu faço o mal, né? E aí haverá só sofrimento ao homem. Então, Heráclito dizia, né? A finalidade do homem é se reconhecer como uma centelha do Uno e agir em prol da harmonia do Uno. Então é só quando o homem se reconhece enquanto Uno, enquanto uma unidade, com todas as outras coisas, e vive conforme essa unidade, que ele atinge o bem e a virtude, certo? É assim que as coisas deveriam funcionar, certo? E isso é uma visão até presente em algumas religiões, como, por exemplo, salvo engano, o hinduísmo e o budismo, eles têm uma visão parecida, né, da questão. Então, aqui a gente destrinchou bastante a questão de Heráclito e viu quão profundo é, na verdade, a filosofia de Heráclito. Heráclito ele desenvolve, além de uma doutrina do movimento, da mudança, como nos é ensinado no ensino médio, ele também desenvolve uma questão ontológica, uma metafísica dele, né, que vai dizer sobre o que as coisas são, né, que todas as coisas são unas, todas as coisas são fogo. E ele vai desenvolver também uma ética, uma protoética, né? Porque não é muito bem uma ética, ele não desenvolve muito bem. Isso só vai acontecer lá com Aristóteles, mas ele, basicamente, ele desenvolve uma protoética, né? Uma finalidade do homem, vamos dizer assim. E, enfim, então, Heráclito ele é muito mais profundo e é muito bom entender esse constituinte dele, né? Então, esse foi a palavra de Heráclito, capítulo 4 do livro Uma História da Filosofia de Frederick Copleston.